Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com o GIMP, módulo Desbravando o GIMP. Ainda falando sobre as ferramentas de pintura do GIMP, nós veremos aqui a ferramenta de tinta, ok? Mas antes eu já vou pedindo aí para você já ir deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens com o GIMP que já está no seu segundo módulo e que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse módulo disponível no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse módulo dentro de uma sequência lógica. E se você quiser aprender mais sobre o GIMP, como utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, então a ferramenta de tinta, ela simula uma caneta tinteiro com uma ponta controlável para pintar traços sólidos com bordas suavizadas. O tamanho, o formato e o ângulo da ponta determina o traço à medida que a ferramenta vai sendo usada para desenhar. Bom, então vamos ativar a ferramenta. Como é que nós fazemos para ativar a ferramenta? Mesmo esquema das outras ferramentas. A primeira maneira é você vir aqui no menu de imagem, você vem em ferramentas, ferramentas de pintura, tinta. E aí você ativa a ferramenta. A segunda maneira é você vir aqui na caixa das ferramentas e selecionar aqui no ícone de ferramentas a ferramenta tinta. E aí você selecionando, você ativa a ferramenta. E a terceira maneira, usando um atalho de teclado, você pressionando a tecla K do seu teclado, você ativa a ferramenta. Bom, nas opções aqui de teclas modificadoras, né, nós só temos aqui a tecla Ctrl. Então, se eu vim aqui e pressionar a tecla Ctrl do meu teclado, ou Command no caso do Mac, e clicar aqui numa área da imagem, ele substitui a cor da frente pela cor do pixel que eu selecionei aqui na minha imagem, beleza? Então, mesmo esquema aí de outras ferramentas de pintura que a gente já viu aqui nesse módulo. Bom, e aqui nas opções da ferramenta, nós temos aqui as opções comuns, né, as demais. Há outras opções da ferramenta que a gente já viu. E aqui nós temos as opções específicas dessa ferramenta. Então aqui, por exemplo, nós temos as opções de ajuste. Na opção tamanho, você controla o tamanho aparente da caneta tinteiro com valores que variam de 0, que é muito fino, até 200, que é muito grosso. Então aqui por padrão ela vem por 16. Se eu aumentar aqui para 175, por exemplo, e traçar, note que ela aumenta aqui, ela vai aumentando, né, o tamanho do meu pincel. Então, se eu passar mais rápido aqui, o traço é mais fino, tá vendo? Mas à medida que eu vou passando o mouse devagar, note que a largura ela vai aumentando, beleza? E aqui no caso o ângulo, controla o ângulo aparente da ponta da caneta tinteira em relação à horizontal, beleza? Então você aqui controla também o ângulo aí da ponta da caneta, né, em relação à horizontal, beleza? Você pode ir controlando aí o ângulo do traçado aqui conforme você traça aqui na horizontal. Bom, a sensibilidade, as opções de sensibilidade. O tamanho você controla o tamanho da abertura de tinta na ponta da caneta, né? Portanto, quanta tinta passa, do mínimo ao máximo. Então o tamanho 0, ele não resulta em nenhuma abertura do tamanho 0, mas sim numa abertura de tamanho mínimo. Então se eu reduzir aqui, ó, e traçar, o meu pincel aqui ele fica fino, tá vendo? Ele fica mais fino. A inclinação ela controla aí a aparente inclinação da ponta da caneta tinteira em relação à horizontal. Esse controle e o controle do ângulo descrito acima, eles estão correlacionados, beleza? Então, se eu mexo aqui no ângulo aqui de cima e mexo aqui na inclinação,
eu tenho efeitos aqui diferentes aqui em relação à inclinação da minha caneta, tá vendo? Se eu traço aqui na horizontal e dou inclinação, note que ela vai aumentando aí o tamanho, né, da quantidade de tinta que sai à medida que eu vou fazendo o traço, determinada pela minha inclinação, da sensibilidade, pelo ângulo do meu ajuste, ok? E por fim, a velocidade, ela controla o tamanho efetivo da ponta em função da velocidade do desenho. Isto é, assim como numa caneta tinteiro real, quanto mais rápido você desenha, mais fina será a caneta. Então, né, quanto mais rápido eu desenho, mais fina é a minha caneta, tá vendo? Se eu passo mais devagar o traço, ela tende o quê? A aumentar a grossura aí do meu traço, beleza? Bom, e por fim nós temos aqui o tipo e a forma. Por padrão ela vem aqui na forma circular, tá vendo? Mas eu também posso modificar aqui a geometria para quadrado. E aí quando eu traço, note que o formato da minha pincelada é um formato quadrado, tá vendo? E aqui no diamante, o formato ele se torna aí no formato de diamante, ok? E aí, por exemplo, se eu movimentar esse quadrado aqui, que determina o centro do ícone da forma, se eu modificar a posição desse quadrado, eu também modifico aqui, né, o formato do meu traçado quando eu passo aqui na minha imagem, beleza? Então é dessa forma aí que você pode utilizar a ferramenta de tinta ou caneta tinteiro aqui no GIMP, beleza? E dessa forma nós encerramos aí a abordagem dessa ferramenta. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, indique o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagens, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indique para ele o GIMP porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indica também para ele esse curso porque aí você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível interessadas aí em aprender software livre, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.